Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, maluco, o vídeo de hoje vai dar problema, irmão. Vai dar problema, eu já tô até vendo já o pessoal já mandando só hate lá nos comentários lá, irmão. Que hoje a gente vai falar que filme cristão é ruim. Em sua grande maioria, filmes cristãos são ruins. Não vou falar que todos os filmes cristãos são ruins, até porque eu não assisti todos os filmes cristãos que existem. Mas em sua grande maioria, os filmes cristãos, principalmente os que fazem sucesso, são ruins. Por quê? Fica aí pra você ver. Nossa, ele deu uma pausa, né? Quando eu falo que filmes cristãos são ruins, eu estou falando de filmes de baixa qualidade, uma execução pobre e filmes até errados. Eu acho que Deus quer que alguém o defenda. E para isso a gente precisa primeiro voltar um pouco atrás e nós precisamos entender primeiro que o cinema é uma arte. Quando nós falamos de arte, nós podemos falar de muitas coisas. Nós podemos falar de música, de pintura, fala uma arte aí. Escultura. O cinema, ele tem a habilidade de reunir todas essas artes em uma só. E trazer uma cena com talvez uma escultura, trazer uma pintura, trazer uma música, todas juntas através de uma atuação também. Dança. E ele consegue, através da dança também, ele consegue transmitir uma ideia através disso tudo. Assim como uma pintura consegue muito bem transmitir uma ideia, transmitir um sentimento, o cinema, ele é tão poderoso porque ele é muito poderoso porque ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais eficaz. E aí nós começamos a entender qual a importância e como o cinema ele é poderoso para ser usado de uma maneira tão falha como tem sido utilizado. Nós primeiro precisamos entender que um filme, quando ele é construído, é exatamente como um arquiteto planeja uma construção. Ele não pode errar detalhe nenhum. Todas as coisas, nós já falamos disso aqui, todas as coisas são colocadas com um propósito, são colocadas buscando completar o filme para que ele possa transmitir a sua mensagem. Então as cores que o filme usa são elementos para isso, o diálogo, o recorte, o enquadramento, o movimento de câmera, o figurino, o ambiente em que está, a iluminação do ambiente, todas essas coisas são fundamentais e são elementos de extrema importância na construção de um filme. E aí quando nós vemos produções de filmes cristãos fazendo uma utilização de todas essas coisas de uma maneira tão ruim, nós começamos a nos perguntar por que esse tipo de coisa acontece. E talvez a primeira coisa que possa passar na nossa cabeça seja que, bom, eles possuem um orçamento baixo. Com um orçamento baixo é difícil da gente conseguir fazer alguma coisa mais bem elaborada, né? Porém, veja o orçamento de alguns dos filmes cristãos. Deus Não Está Morto 1, o primeiro filme de Deus Não Está Morto, teve o orçamento mais baixo da franquia. E ele teve 1,5 milhões de dólares como orçamento. Quarto de Guerra teve um orçamento de 3 milhões de dólares. Você Acredita teve um orçamento de 2,3 milhões de dólares. E eu garanto para vocês, nós podemos trazer números aqui, mostrando que a arrecadação desses filmes são altas. Eles possuem um retorno alto com relação a esse orçamento, a esse investimento que é feito. Porém, existem muitos filmes bons que foram feitos com orçamentos tão pequenos quanto ou até menores. Por exemplo, o orçamento de Deus Não Está Morto é com 1,5 milhões. E o primeiro filme de Rocky Balboa foi feito com um orçamento de 1,1 milhão de dólares. Então, a gente vê que orçamento não é necessariamente o problema desses filmes. Nós cremos em um Deus que é um Deus totalmente criativo. Nós vislumbramos a criação e vemos como nosso Senhor foi criativo em fazer todas essas coisas. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos dotou de criação também. Então, por que nós insistimos em fazer produções até toscas, produções sem criatividade alguma e ruins cinematograficamente cristãs? Então nós vamos ver qual que é o problema real desses filmes. O maior problema é que esses filmes eles não estão sendo produzidos por produtores. Quem está produzindo esses filmes são pastores e pregadores. E existem pastores que produzem muitos filmes
E eles até participam desses filmes. Se você pesquisar na internet, você vai conhecer alguns pastores. O cara lá do Desafiando Gigantes, ele é pastor. Alguns outros pastores aparecem em outros filmes. Então eles são pastores que estão produzindo filmes cristãos. E o ponto é, eles deixam claro que a intenção deles não é fazer arte. Eles deixam claro que a intenção deles é pregar o evangelho e eles usam o cinema para isso. Claro, agora que a gente viu essas coisas, pode ser que, olhando esses filmes como sermões e não como arte, isso nos ajuda muito. Eu já não julgo mais esses filmes como arte, como um filme, porque ele já não tem uma proposta de ser um filme, ele tem uma proposta de ser uma pregação. Então, sendo uma pregação, nós agora precisamos entender o que esses filmes estão pregando. Livre arbítrio. Por exemplo, se a gente pegar Deus Não Está Morto, qual que é a ideia do filme? É um filme feito para cristãos? Não. É um filme feito com um propósito evangelístico, com um propósito de trazer pessoas de uma outra fé ou pessoas que não creem em Deus para a religião cristã. Mas observe durante o filme como são retratados os ateus nesse filme. Observe. O professor, ele é o cara mais mal do mundo. A gente vê lá o pai da menina, que é um empresário, ele também não tem tato algum com a menina. O filme coloca constantemente os ateus numa posição de vilania total. Eles colocam os ateus numa posição de pessoas totalmente horríveis. E como que um ateu pode olhar para esse filme e enxergar um retrato dele ali, enxergar que aquele filme está querendo falar com ele, enxergar que aquele filme quer trazer algo de bom para a vida dele, uma vez que tudo que se trata a respeito dele naquele filme é algo ruim, é algo péssimo, coloca ele como um monstro naquele filme. Eu tenho câncer. Não podia esperar até amanhã? O quê? O grande problema é que a maioria dos filmes cristãos, eles vão trazer uma abordagem dessa forma. Eles vão trazer uma abordagem infantil, eles vão trazer uma abordagem muito pessimista e má a respeito do resto do mundo. E isso tem sido um grande problema para nós, porque nós que fomos criados e que crescemos assistindo esse tipo de filme, nós crescemos com uma ideia de que o nosso principal objetivo é rebater argumentos de ateus no Facebook. Esses filmes criam pessoas que simplesmente querem argumentar, que querem vencer em argumentos numa discussão profunda acerca da criação do universo, acerca do mundo, contra ateus. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? E esse tem sido o grande problema dos filmes cristãos. Filmes cristãos, eles têm sido feitos por pregadores, não têm sido feitos por cineastas, e eles têm sido feitos com uma intenção de pregar. E o grande ponto é, para que um filme cristão seja bom, é necessário que não seja feita uma pregação através de um filme, mas que um filme, uma obra de arte, fale por si só a respeito das verdades de Deus. E aquele ponto, nós fazemos a mensagem para o filme ou nós do filme entregamos a mensagem? Nós colocamos a nossa alma ali e através da nossa cosmovisão, através de tudo que nós entendemos a respeito do Senhor, a nossa fé vai transbordar naquele filme, vai ficar evidente. Assim como foi com as Crônicas de Nárnia, assim como foi com O Senhor dos Anéis, filmes que não são cristãos, mas que pela fé daqueles que produziram as obras, nós podemos enxergar ali a fé transbordando através desses filmes. E então nós teremos filmes cristãos bons sendo feitos com muita qualidade. Filmes cristãos, ultimamente, eles têm sido pobres. A gente vê uma edição pobre, a gente vê uma edição preguiçosa, atores com preguiça, atores com aparentemente indisposição para fazer os seus papéis, enquanto nós temos filmes não cristãos com orçamentos muito parecidos sendo feitos de maneira excelente, assim como eu falei do Rocky Balboa. Coloca aqui embaixo se você concorda ou não com o que eu coloquei nesse vídeo, coloque e fique aí
livre e se sinta à vontade para expressar a sua opinião a respeito disso. Se você realmente acha que filmes cristãos não são ruins e o que é necessário para que eles comecem a ser bons, ou se você já acha que não, filmes cristãos são bons sim, Matheus que tá falando bobagem aí. Siga o Solos Pop nas redes sociais, @solos.pop, estamos lá no Instagram. Temos o nosso podcast, Soloscast, você procurar no Spotify, no Deezer, no Google Cast, na onde você quiser, você vai achar a gente. Estamos aí em todas as plataformas digitais de áudio. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque é muito importante pra gente, e de principalmente compartilhar. Você compartilhando esse vídeo com seus amigos, nos ajuda demais, 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 demais. Nos ajude com isso, com a sua inscrição e com o compartilhamento. Um beijo, valeu e até a próxima. Aí sim, deitou os filmes, mano. Na porrada. Não, mas a conclusão foi top. Surpreendeu. Me convenceu. Não, isso aí que você falou aí, mano, é o que eu já pensava já.